Eu estava comentando agora há pouco que algumas sementes só germinam na presença de luz e outras só germinam na ausência de luz. A dúvida é, como é que planta sabe se tem luz ou se não tem? Se planta não tem olho para captar a luz. Todo mundo lembra lá que a primavera é a estação das flores, né? Como é que a planta sabe que é primavera? Ah, simples. Primavera é a estação do ano onde a duração dos dias passa a ser maior que a duração das noites. A duração do período iluminado do dia passa a ser maior do que a duração do período não iluminado do dia. A questão é, como é que a planta sabe se tem mais luz ou se tem menos luz? Se planta não tem olho, caramba! Ah, planta não tem olho, mas ela tem uma substância química que permite que ela perceba a presença de luz. Substâncias chamadas de fitocromos ou pigmentos fitocrômicos. Moçada, o fitocromo, o pigmento fitocrômico, são proteínas de coloração azul esverdeada, por isso que o nome é pigmento, né? Porque ele vai ser colorido, sendo que essas proteínas de cor esverdeada estão localizadas na membrana de algumas organelas da célula vegetal. Essas algumas organelas da célula vegetal, principalmente o vacúolo, provavelmente a membrana plasmática aqui na jogada. Entretanto, moçada, não deve ocorrer pigmentos fitocrômicos nos cloroplastos. Ou seja, o pigmento fitocrômico, ou simplesmente fitocromo, proteínas de coloração azul esverdeada, localizados na membrana de organelas, principalmente o vacúolo, provavelmente a membrana plasmática. Entretanto, cloroplastos não, né? O pigmento do cloroplasto, ele vai ser exatamente, claro, a clorofila. Sendo pessoas que o fitocromo, ele se apresenta em duas versões. Existe, moçada, o fitocromo R e existe o fitocromo F. Gente, o fitocromo F, ele tem esse nome que vem do inglês far red, vermelho distante, vermelho longo. E ele, moçada, vai acabar se transformando em fitocromo R toda vez que você coloca a planta no escuro ou submete ela à luz vermelho longa no comprimento de onda de 730 nanômetros. Pausa, né? Novamente a gente lembra para vocês do espectro de luz visível lá nas aulas de física, conjunto de comprimentos de onda da luz perceptíveis pelo olho humano, que vai de 390 nanômetros até 760 nanômetros, né? Abaixo de 390 nanômetros, ultravioleta, a gente não enxerga. Acima de 760, infravermelho, a gente não enxerga. E cada comprimento de onda é uma cor, né? 390, violeta, aí vai anil, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. E existem vários comprimentos de onda de vermelho. Por exemplo, moçada, 660, 730 nanômetros, todos eles são comprimentos de onda de vermelho. O 730, ele é um comprimento de onda mais longo que o 660. Então ele é chamado, moçada, por vezes, de vermelho longo. E o 660, mais curto, ele é chamado de vermelho curto. De maneira, moçada, que o fitocromo F, toda vez que você coloca a planta no escuro, ou coloca luz vermelho longa no comprimento de onda de 730 nanômetros, detalhe, hein? 730 nanômetros é quase o escuro, né? 730 nanômetros é quase 760. Passou de 760, infravermelho você não vê, então isso aqui é escuro. Por isso que para mim faz um certo sentido, tem uma certa lógica, o vermelho longo se comportar como escuro. O vermelho longo, 730, está perto de 760. Está perto de infravermelho que você não vê, está perto, moçada, do escuro aqui na brincadeira. E, moçada,
ele vira fitocromo R. Fitocromo R tem esse nome, que vem no inglês red. Nesse caso, vermelho. Por quê? Para o fitocromo R virar fitocromo F, ou você fornece luz branca, lembrando que luz branca é a mistura de todos os comprimentos de onda. Na luz branca tem vermelho curto e tem vermelho longo, entretanto a porção vermelho curto é maior do que a porção vermelho longa. De maneira que luz branca ou então luz vermelha curta no comprimento de onda de 660 nanômetros forma o fitocromo F. Complicado? Também acho complicado pra caramba. Daí, como é que eu costumo pensar nisso para poder dar essa aula? Para poder dar essa aula, eu decorei assim: F, foto, quer dizer luz. Então, o fitocromo F é o fitocromo da luz. Toda vez que eu forneço luz branca, luz vira fitocromo F. E automaticamente, o fitocromo R é o fitocromo do escuro. Toda vez que eu coloco a planta no escuro, você forma o fitocromo R. São duas formas interconversíveis, um vira o outro, um pode virar o outro. E a brincadeira é assim: quando você dá luz, o R vira F. Então o F é o fitocromo da luz, que aparece quando tem luz. Tente associar o F, que tal, com F de foto, o F de luz. Na verdade, F é de far red, vermelho longo. E o fitocromo R, ele é o fitocromo do escuro. É o que aparece no escuro, porque toda vez que você submete a planta ao escuro, o F vira R aqui na conversa. Né? Volto a dizer, eu decorei assim: F é o da luz, F foto é o da luz. Se tem luz, forma F. Se está no escuro, forma R, o R é do escuro. Aliás, né? Como é que a planta sabe se tem luz ou não tem? Ela sabe disso quimicamente. Ela percebe isso de maneira química. Se dentro da planta tem fitocromo F, ela sabe que tem luz. Se dentro da planta tem fitocromo R, ela sabe que está no escuro. Então a planta se baseia ter luz ou ter escuro pelo tipo de fitocromo que ela tem. Se tem lá fitocromo F, ela sabe que está iluminado. Se tem lá fitocromo R, ela sabe que está escuro aqui na parada. Sendo que quando você analisa esses dois tipos de fitocromo, o fitocromo R, o fitocromo do escuro, ele é, moçada, inativo. Ele, gente, não faz nada. Faz até sentido, né? Todo mundo sabe que a planta ela precisa de luz para poder funcionar. E na minha cabeça é bem lógico, né? Se você está com a planta no escuro, a planta está inativa. Ótimo, porque o fitocromo R do escuro, ele é inativo. Já o fitocromo F, o fitocromo da luz, ele é a versão ativa. Nesse caso, é a versão que acaba funcionando. Para mim também faz sentido, né? Eu sei que a planta, ela precisa de luz para sobreviver, e na minha cabeça faz muito sentido. Na presença de luz, ela está ativa. Então o R do escuro, ele é inativo. O F, o da luz, ele é a versão ativa. Cuidado, que ele é ativo, só que às vezes ele é ativo no sentido de estimular, às vezes ele é ativo no sentido de inibir. Então às vezes o F estimula algumas atividades, às vezes ele inibe. Mas é assim, o R não funciona, o F ele vai funcionar, ligando ou desligando alguma coisa. Ah, a propósito, tá? Quando você trabalha com a transformação de fitocromo R em fitocromo F, do R para o F, com luz branca ou vermelha curta, a transformação sempre é muito rápida. No piscar de olhos, fui lá e forneci 10 segundos, 30 segundos de luz, o R vira F. Para o F virar R, entretanto, no escuro, a transformação ela é lenta. Em outras palavras, se você colocar uma plantinha, sei lá, 10, 30 segundos no escuro, não dá tempo do F virar R. Para o F virar R, a transformação é lenta, horas e horas de escuridão. Isso quer dizer que do R para o F, a transformação é rápida, basta você fornecer
pouco tempo de luz que o R vira F. Para o F virar R, no escuro, a transformação ela é lenta, precisa de muito tempo de escuro, perdoem minha letra pequenininha, muito tempo de escuro, horas e horas de escuro para o F virar R. Agora sim, né? Quando eu trabalho com luz vermelho longa, isso aqui, moçada, vai ser uma transformação bem rápida também. Então, do R para o F sempre é rápido, do F para o R no escuro é lento. Luz vermelho longa, aí não, aí nesse caso vai ser rápido. Pelo amor de Deus, essa história de vermelho longo e vermelho curto é em laboratório, caramba. Afinal de contas, na natureza, é muito mais simples. Na natureza, ou tem luz ou não tem luz. Na natureza tem ou não tem luz. Então essas brincadeiras de vermelho curto, vermelho longo, ô moçada, isso aqui é putaria de laboratório. Né? Você não tem isso na natureza, pelo amor de Deus. Né? Então é dessa maneira que a planta ela vai perceber se você tem ou não tem luz. Mais uma vez eu lembro, se tem luz, forma o fitocromo F, o da luz. Se está no escuro, forma o fitocromo R do escuro. E moçada, qual é a influência dos fitocromos na vida da planta? Ora, número 1, fotoblastismo. Fotoblastismo, gente, é a influência da luz sobre a germinação, a influência da luz na germinação da semente. Estava até comentando com vocês, agora há pouco, que sementes podem ser fotoblásticas positivas quando elas, moçada, somente germinam na presença de luz. Detalhe, né? Se ela somente germina na presença de luz, ela vai precisar do fitocromo da luz para fazer isso. Ou seja, o fitocromo F, né? Então, elas só vão germinar com o fitocromo F aqui na conversa. Por outro lado, sementes que são fotoblásticas negativas são, moçada, aquelas que só germinam se não tiver luz. Nesse caso, se elas só germinam se não tiver luz, quer dizer, com o fitocromo R, que é o fitocromo do escuro. Ou seja, como é que a planta sabe se tem luz? É porque tem fitocromo F. Como é que ela sabe que não tem luz? É que tem um fitocromo R aqui na parada. Sendo que existe uma lógica de por que algumas sementes são de um jeito e outras sementes são de outro jeito. De maneira geral, sementes fotoblásticas positivas, elas são sementes pequenininhas. Como elas são sementes pequenas, elas apresentam pouca reserva nutritiva. Como elas têm pouca reserva nutritiva, essa reserva nutritiva esgota rápido. Como essa reserva nutritiva esgota rapidamente, elas são sementes, moçada, que precisam iniciar logo a fotossíntese. No que elas precisam iniciar rapidamente a fotossíntese delas, elas, moçada, só vão germinar se já tiver luz. Nesse caso, só germinam com luz em solos rasos, onde você consegue captar luz. Não deu para entender? Era uma vez, moçada, um solo, lá fora tem luz, aqui dentro não tem. Peguei uma semente pequenininha e coloquei aqui no fundo, onde não tem luz. Começa a nascer a raiz e as reservas vão esgotando. Nasce o caule e as reservas vão esgotando. Nasce as folhas e as reservas vão esgotando. Esgotaram. Notem que as reservas esgotaram antes da planta conseguir chegar na luz para iniciar a fotossíntese. Se as reservas esgotam, não tem mais como obter energia pela respiração. Se não atingiu a luz para fazer a fotossíntese, não tem como obter energia por fotossíntese, a semente morre. De maneira que sementes pequenas não nascem aqui no fundo. Aqui no fundo não tem luz, ela pensa, se eu nascer aqui, pode ser que eu esgote minhas reservas antes de chegar na luz e morra por falta de nutrientes. Só vou germinar
se eu tiver em solo raso, em solo onde tem luz. Daí ela pensa, né? Tem luz? Beleza, eu germino. Nasce a raiz e as reservas estão esgotando. Nasce o caule e as reservas estão esgotando. Nascem as folhas, esgotaram as reservas. Não tem problema. As reservas esgotaram, mas já tem luz para que haja a fotossíntese. Sementes pequenas, que apresentam pouca reserva. Essa reserva esgota rapidamente. Elas precisam iniciar logo a fotossíntese para compensar o esgotamento das reservas. Elas somente se desenvolvem em solos rasos, em solos com luz, para garantir que quando a reserva delas esgotar, elas já têm luz para fazer fotossíntese. Porque se elas estiverem aqui embaixo e a reserva delas esgotar sem luz, não tem respiração, não tem fotossíntese, ela morre. O contrário, né? Sementes fotoblásticas negativas, elas são sementes grandes. Como elas são grandes, elas têm muita reserva. Como elas têm muitas reservas, automaticamente essa reserva não esgota prontamente, não esgota rapidamente. Uma vez que não esgota rapidamente, elas não têm pressa de iniciar a fotossíntese. Então elas não precisam iniciar logo a fotossíntese, de maneira que elas podem se desenvolver em solos profundos, onde a luz não chega. Normalmente, moçada, são sementes que elas morrem de medo de seca, né? Então, por exemplo, lá, elas não querem germinar na luz, porque muita luz, muito sol, pode significar uma estação seca. Então, elas preferem lá quando tem menos luz, quer dizer que deve ter menos sol, deve ter, moçada, menos probabilidade de seca, mais água. Mas, de modo geral, sementes grandes, muita reserva nutritiva, não esgota rapidamente, não tem pressa de iniciar a fotossíntese. Então ela pode se desenvolver em solos profundos, porque quando ela está lá num solo profundo, sem luz, ela é grandona. Raiz está longe da reserva acabar. Caule está longe da reserva acabar. Cresceu, está longe da reserva acabar. Chegou lá em cima na luz e a reserva não acabou ainda. Então, como é uma semente grande com muita reserva, dá para ela tempo, flexibilidade, para que ela possa chegar lá em cima, começar a fotossíntese, sem que as reservas elas se esgotem. Na verdade, moçada, além do fotoblastismo, citocromos influenciam em outra característica, propriedade da planta, chamada de estiolamento. Estiolamento é a influência da escuridão no desenvolvimento da planta. A influência da escuridão no desenvolvimento da planta, claro que a gente tenta explicar para vocês um pouquinho melhor. Era uma vez, moçada, um solo, e a gente, pessoas, tem lá que as camadas superficiais de solo, vou chamar de solo raso, entra um pouquinho de luz do sol. Mas, gente, as camadas de solo mais profundos, a luz, moçada, simplesmente não entra de jeito nenhum. Era uma vez, moçada, uma semente, que é uma semente fotoblástica positiva. Se eu coloco a semente fotoblástica positiva aqui, solo profundo não tem luz, essa bichinha aqui nem sequer germina. Ela nem sequer se desenvolve. Se eu, entretanto, coloco a semente fotoblástica positiva aqui, fotoblástica positiva, tem luz, então ela vai lá e se sente segura para germinar. Tem luz, raiz, caule, folhas, e ela chegou na luz de boa. Mesmo que as reservas esgotem, ela chegou na luz de boa. Sendo pessoas que eu vou colocar agora uma semente fotoblástica negativa nessa região. Ora, se ela é fotoblástica negativa, solo profundo não tem luz, ela germina de boa, né? Nasce raiz, nasce caule, folhas e etc. e não tem problema nenhum. Entretanto, eu vou pegar agora uma semente fotoblástica negativa
e vou plantar lá no fundão. Lá no fundão. E, moçada, não tem luz? Ela germina. Entretanto, essa garota, ela está crente que ela vai crescer alguns centímetros e chegar na luz. Nasce a raiz, nasce o caule e nada da luz, e as reservas começam a esgotar. E o caule cresce e nada da luz, e as reservas começam a esgotar. E o caule cresce e nada da luz, e as reservas estão quase esgotando, e a planta agora, ela fica preocupada. Ela sabe que se as reservas dela se esgotarem antes de chegar na luz, ela morre por falta de nutrientes. Então ela aciona o plano B. Plano B, crescer desesperadamente, que nem uma louca, para poder chegar na luz logo, antes que as reservas nutritivas dela se esgotem, e com isso ela acaba morrendo. Só que para ela poder, moçada, crescer desesperadamente, que nem uma louca, ela vai precisar, moçada, tirar a energia de alguma coisa. Sendo que a quantidade de energia na semente, ela é uma quantidade limitada. Digamos que, a semente, ela tem mais ou menos organizado, o que é que ela vai usar. Ela vai gastar essa quantidade de energia no crescimento do caule, essa quantidade de energia no crescimento das folhas, essa quantidade de energia no crescimento da raiz, essa quantidade de energia na produção de clorofila, e aí vai. Se você quiser que a planta cresça mais rápido, tu vai ter que tirar energia de algum lugar. De maneira que, para a planta poder crescer rápido, o mais rápido possível, para chegar na luz, antes que os nutrientes esgotem, o caule tem que crescer mais. Para o caule crescer mais, eu vou tirar energia de alguma coisa. Número 1, da folha. Eu vou fazer folhas atrofiadas. Faz sentido duplamente. No que as folhas ficam atrofiadas, eu economizo energia, sobra mais energia para o caule crescer. E convenhamos, se a planta está debaixo do chão, não tem luz, não tem fotossíntese. Do que é que adianta ela ter folha? Melhor fabricar folhas atrofiadas. Com um detalhe extra, folhas grandes implicariam em muito atrito, dificultaria a saída. Folhas pequenas facilita a saída. Outra coisa, eu vou diminuir a quantidade de clorofila. A energia que eu economizo deixando de fabricar clorofila, eu vou investir num caule maior. Faz sentido? Debaixo do chão não tem luz. Com debaixo do chão não tem luz, não tem fotossíntese, do que é que adianta fazer clorofila? Então, eu estou desesperado para a planta crescer mais, eu quero que o caule cresça. Então, tira energia da folha, folha atrofiada. Tira energia da clorofila, pouca clorofila, tanto é que a planta fica amarelada. E, moçada, outro detalhe, eu vou fazer o caule crescer torto. Por quê? Na ponta do caule, tem uma estrutura que eu chamei para vocês de meristemas, que são células embrionárias, indiferenciadas e totipotentes, que se multiplicam para a plantinha poder crescer. Células que vão se multiplicando para a plantinha poder crescer. Entretanto, uma coisa é tu crescer em contato com ar. O ar quase não oferece atrito, então não tem problema. Outra coisa é tu crescer em contato com o solo, onde o atrito do solo, ele é considerável nesse caso. Gente, as células do meristema, elas são células frágeis. Como elas estão o tempo inteiro se dividindo, não dá tempo delas fazerem uma parede celular espessa. Como elas são células que estão se dividindo, com a parede celular que não dá tempo de ficar espessa, frágeis, o atrito ia detonar. Daí, a planta esperta, Ao invés dela crescer reta, o atrito iria todo em cima dos meristemas, ela cresce curva, em forma de gancho. De maneira que o atrito vai em cima da lateral do caule e o meristema, que é a parte importante, não vai receber tanto atrito. Gente, a planta que cresce nessas condições, eu vou dizer que ela está estiolada. Uma planta estiolada é uma planta que se desenvolve no escuro, e essa planta que se desenvolve no escuro, ela tem como principal característica, ela vai ter um crescimento rápido para atingir a superfície do solo. Plantas não são muito inteligentes, Então, na cabeça da planta,
Toda vez que ela é colocada no escuro, na cabeça dela quer dizer solo profundo, né? Então a planta, colocá-la num solo muito profundo, na escuridão, para ela, escuro é solo profundo. Então ela vai ter um crescimento rápido para atingir a superfície do solo, para atingir a luz antes que as reservas nutritivas elas esgotem. Ou seja, estava comentando que o estiolamento é o plano B, né? Crescer desesperadamente que nem uma maluca para tentar atingir a luz antes que as reservas esgotem. Isso acontece só em sementes fotoblásticas negativas, né? Porque uma semente fotoblástica positiva, colocada num solo profundo, nem nascer ela nasce. Uma semente fotoblástica negativa, colocada em solo profundo, germina, mas se o solo for muito profundo, ela vai lá, moçada, vai acabar acelerando o crescimento, um crescimento rápido para atingir a superfície do solo, para atingir a luz, antes que as reservas esgotem e ela morra. Então, na cabeça da planta, escuridão quer dizer solo profundo. Na cabeça da planta, ela interpreta as coisas desse jeito. Quem é, moçada, que promove o lance do estiolamento? Estiolamento não é no escuro? Então, moçada, vai ser o fitocromo do escuro, o fitocromo R aqui na parada. Então, o estiolamento, ele vai ser proporcionado pelo fitocromo R. O fitocromo F promove o crescimento normal da planta. O fitocromo R promove o crescimento estiolado desse jeito. Espera aí, que eu não estou satisfeito ainda com o que eu coloquei, não. Quer dizer, então, que como é que funcionam as características de uma planta estiolada? Então, a planta estiolada, como eu estava falando, ela vai ter o crescimento rápido, com o objetivo de atingir a superfície do solo, com o objetivo de atingir a luz antes que as reservas nutritivas elas esgotem. Como eu estava comentando, para ela poder crescer rápido, ela tem que economizar energia de algum jeito. Então ela vai ter um caule longo e fino, ela investe num caule mais longo e economiza na espessura. Então, ao invés dela produzir um caule normal, ela fabrica um caule mais fino. O que ela economizou na espessura, ela vai lá e investe no comprimento. Esse caule apresenta um gancho apical. Esse gancho apical, ele, moçada, o ápice em gancho, para poder proteger o meristema do caule, aqueles tecidos meristemáticos, embrionários, de células, né, indiferenciadas e totipotentes, para poder proteger o meristema da ponta do caule do atrito com o solo, que é muito mais considerável, né? Normalmente a planta cresce alguns centímetros, sai do chão, entra em contato com o ar e o atrito com o ar é desprezível. Mas se você está crescendo debaixo do chão por vários centímetros, o atrito violento pode danificar. Ápice em gancho, o atrito fica na lateral e o ápice fica protegido. Você vai ter folhas atrofiadas e você vai ter pouca clorofila, né? Uma vez que você tem pouca clorofila, a planta será amarelada nesse caso. Tanto a folha atrofiada quanto a pouca clorofila exatamente possibilita economia de energia que vai ser investida no crescimento do caule. Então, possibilita economia de energia para permitir um maior crescimento do caule, que é exatamente o que a gente quer. Duas possibilidades, né? Se a planta conseguiu chegar onde ela quer, se a planta conseguiu atingir a superfície do solo, a luz, antes que as reservas esgotem, aí o crescimento dela normaliza. Se ela não conseguiu, ela morreu. Daí, moçada, a planta estiolada partiu por tudo ou nada. Tudo ou nada.
né, ou ela consegue chegar no solo e sobrevive, na superfície do solo, na luz e sobrevive, ou então ela vai morrer. E depois ela vê o que é que ela faz. Depois com a luz, ela compensa a espessura do caule, começa a crescer reta, desenvolve folhas legais, desenvolve clorofila bonitinho para poder fazer fotossíntese e normaliza o crescimento. Mas enquanto ela está, né, estiolada, enquanto ela está no escuro, em solo profundo, aí realmente ela vai trabalhar mais ou menos dessa maneira.